Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos trabalhar o coeficiente de solubilidade. É uma continuação daquela nossa primeira aula de introdução às soluções. O que é o coeficiente de solubilidade? É a máxima quantidade de soluto que solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura e pressão. Como assim? Como exemplo, imagine que você pega um copo de água em casa e começa a dissolver sal nesse copo de água. Você vai colocando sal, ele dissolve. Você vai colocando sal, ele dissolve. Você vai colocando sal, ele dissolve. Só que vai chegar um momento que não vai começar a dissolver mais. Nesse momento é que você atingiu o coeficiente de solubilidade do sal, do cloreto de sódio. Na tabela, abaixo, aqui, nós temos o coeficiente de solubilidade de três substâncias. No caso do sal de cozinha, são 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, esse é o máximo que você dissolve de sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Já o sulfato de cálcio são 0,2 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E o cloreto de prata, 0,0014 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, cada substância tem o seu coeficiente de solubilidade. Ele é uma propriedade específica, física, de cada substância. Então, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura e pressão. Com base no coeficiente de solubilidade, nós podemos classificar as soluções em insaturadas, saturadas e supersaturadas. Eu vou mostrar agora uma por uma nessa ordem. Então vamos começar com as soluções insaturadas. Uma solução insaturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então olha a figura. 100 gramas de água foram dissolvidos 25 gramas de cloreto de sódio. Só que o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius, estou considerando que nós estamos a 20 graus Celsius, é 36. Então 25 é menor que 36. Então essa solução ela é insaturada. A quantidade de soluto dissolvida é menor do que o coeficiente de solubilidade. Tudo bem? Agora a solução saturada. A solução saturada é aquela em que a quantidade de soluto que está dissolvido é igual ao do coeficiente de solubilidade. E ela pode ter ou não o chamado corpo de fundo ou precipitado. No desenho, eu estou considerando agora que a temperatura é de 15 graus Celsius. E está aqui o coeficiente de solubilidade, 38 gramas em 100 gramas de água, de cloreto de sódio. Então, se em 100 gramas eu colocar 30 gramas, eu vou ter uma solução insaturada, porque 30 é menor que 38. Se em 100 gramas eu colocar 38 gramas de cloreto de sódio, aí eu estou colocando exatamente a quantidade máxima permitida nessa quantidade de solvente a essa dada temperatura. Então eu tenho uma solução saturada, só que sem o corpo de fundo. Já nesse terceiro exemplo, estou colocando 42 gramas. 42 é maior que 38. 4 a mais. Esse 4 a mais, ele não vai se dissolver. E ele vai ficar no fundo. É o chamado corpo de fundo ou precipitado. Então, uma solução saturada, ela pode não ter corpo de fundo ou ela pode possuir corpo de fundo. É quando você dissolve uma quantidade maior do que a permitida. Tudo bem? Uma observação em relação à solução saturada. Uma confusão que é comum entre os alunos. Uma solução saturada, ela pode
ou não estar concentrada. Veja esses dois exemplos que eu coloquei. 0,0019 gramas de cloreto de prata em 1 litro de água. É uma solução saturada. Já atinge o coeficiente de solubilidade do cloreto de prata. Só que essa solução é diluída, porque a quantidade de cloreto de prata, perto da quantidade de água, que é o solvente, é muito pequena. Já para o açúcar, para atingir o coeficiente de solubilidade do açúcar, C12H22O11, sacarose, em 1 litro de água, eu preciso dissolver 344 gramas. Aí eu atinjo o coeficiente de solubilidade. A solução é saturada, só que nesse caso ela é concentrada, porque a quantidade de açúcar, 340 gramas, é grande em relação à quantidade de solvente. Então, cuidado com a ideia errada que uma solução saturada é concentrada. Depende. Você pode afirmar isso quando o coeficiente de solubilidade da substância for alto. Agora, quando o coeficiente de solubilidade da substância for muito baixo, não. Então, a solução saturada, ela pode ser diluída ou concentrada. Então, atenção a isso. E agora a solução supersaturada. A solução supersaturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvido é superior ao coeficiente da solubilidade. Mas como assim? Como é que eu vou dissolver acima do permitido? Uma solução supersaturada, normalmente ela é preparada da seguinte forma. Você dissolve o soluto no solvente a uma alta temperatura, ou seja, o solvente aquecido. Posteriormente, você resfria lentamente essa solução. E aí você consegue atingir a situação de solução supersaturada. Só que esse tipo de solução ela é extremamente instável, é o que nós chamamos de sistema metaestável. Se ela for, de alguma forma, perturbada, o que acontece? O excesso de soluto que está dissolvido acima do coeficiente precipita, formando o corpo de fundo, que é o que está sendo mostrado nesse vídeo. Né? Nesse vídeo, nos dois béqueres, nós temos soluções supersaturadas de acetato de sódio. Veja que quando ele derrama a solução, ou quando ele, no início do vídeo que vai voltar, quando ele coloca uma espátula dentro da solução, começa a cristalização do excesso que está dissolvido ali. Então, toda solução supersaturada, ela é instável. E a tendência dela é se transformar em uma solução saturada, só que com corpo de fundo. Aqui nós temos outro exemplo. Quando ele introduz o palito dentro da solução, começa a cristalização do excesso de soluto que está dissolvido. Nesse ponto onde começa a cristalização, é porque foi formado um núcleo de cristalização. E ao redor dele vai sendo formado o precipitado, que nesse caso é muito bonito, né? Teve um efeito muito legal, cristais pontiagudos. Então, toda solução supersaturada é um sistema metaestável, ou seja, instável, e ele precipita, formando uma solução saturada com corpo de fundo. Essa precipitação pode ser ocasionada por agitação, pela introdução de algum objeto, ou pela adição de pequenas quantidades do soluto, que é o que ele fez nessa parte do vídeo, quando ele derrama, né, o líquido em cima do soluto. E a parte final desse vídeo é muito legal, que o cara vai introduzir a mão dele dentro de uma solução super saturada. Dá um efeito muito legal. Veja aí que loucura.
Legal, né? Agora vamos voltar para os gráficos, para a curva de solubilidade. Vamos analisar isso. Vamos voltar? Não, né? Desculpe. Eu vou apresentar a curva de solubilidade para vocês agora. O coeficiente de solubilidade, ele normalmente ele vem representado em gráficos, mas ele também pode vir representado na forma de tabelas. O gráfico vai trazer a temperatura em um dos eixos e no outro eixo a solubilidade do soluto, sempre mostrando aqui qual é a quantidade de solvente que está sendo utilizado. Então, nesses dois gráficos, a quantidade de solvente, 100 gramas de água. Então, aqui nós temos a curva do cloreto de césio, do cloreto de rubídio, cloreto de lítio, cloreto de potássio, cloreto de sódio e sulfato de lítio. Ao invés de um gráfico, às vezes o exercício transforma o gráfico em uma tabela. Como analisar esse gráfico? Vamos ver um exemplo. Essa curva, né? Como é que eu vou interpretar essa curva nos exercícios que envolvem cálculo? Vamos pegar, por exemplo, a temperatura de 40 graus Celsius. Em 40 graus Celsius, qual é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio? De acordo com o gráfico, 60. Então, qual é a interpretação correta para aquele ponto, né, na temperatura de 40 graus Celsius? É a seguinte: em 40 graus Celsius, você pode dissolver 60 gramas de soluto em 100 gramas de água. A partir daqui, você já pode fazer o cálculo nos exercícios, estabelecendo uma regra de 3 simples. A grande maioria dos exercícios de curva de solubilidade você vai resolver com base em regra de 3. Outra análise que eu posso fazer daquele ponto é a seguinte: se eu tenho 60 gramas de soluto em 100 gramas de água, isso me dá 160 gramas de solução. Então, a outra regra de 3 que eu posso montar é 160 gramas de solução tem 60 gramas de soluto. E a partir daqui estabelecer a minha regra de 3. Então, a grande maioria dos exercícios você vai seguir esse raciocínio, certo? Você vai estabelecer uma regra de 3 seguindo, né, as orientações, os comandos da questão. Você tem que prestar atenção se ele está trabalhando com a massa da solução ou só com a massa do soluto, se ele quer a quantidade só da massa do solvente. Você precisa treinar, né, esses exercícios. No início você pode ter uma certa dificuldade, mas lembre-se que praticamente todos os exercícios de coeficientes de solubilidade, né, que envolvam cálculo, a ferramenta matemática que você vai ter que usar é a regra de 3 simples. Em uma curva de solubilidade, tá vendo que eu destaquei ali, 3 pontos. Todo ponto sobre a curva corresponde a uma solução saturada. Todo ponto abaixo da curva é uma solução insaturada. E todo ponto acima da curva corresponde a uma solução supersaturada. Esse modelinho de exercício cai muito. Vem o gráfico com os 3 pontos marcados e o aluno tem que identificar aonde está saturada, aonde está insaturada e aonde está supersaturada. Então é sempre assim a regrinha, galera. Continuando, relacionando coeficiente de solubilidade com a termoquímica, com processos endotérmicos e exotérmicos. Quando a curva de solubilidade ela é ascendente, como a do cloreto de sódio, ascendente. Quer dizer, aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. Significa que a dissolução é endotérmica. Endo, para dentro, absorve calor. Então, durante a dissolução desse tipo de soluto, ocorre uma absorção de calor.
Esse tipo de substância é mais solúvel a maior temperatura, ou seja, você aumenta a temperatura do solvente, aumenta o coeficiente de solubilidade. Esse é o comportamento mais comum. E o que eles podem te abordar aqui? Eles podem te perguntar, durante o preparo da solução, o que acontece com a temperatura da solução e com a entalpia da solução? Entalpia é o H. A regra é a seguinte: sempre que você tiver uma solução endotérmica, durante o processo, como tem a absorção de calor, a temperatura da solução ela vai diminuir, porque vai retirar calor do solvente. O soluto, durante a sua dissolução, retira calor do solvente. Então a solução resfria. E como o processo é endotérmico, em todo o processo endotérmico, a entalpia final do sistema é maior do que a inicial. Então a regrinha é essa aqui que eu estou mostrando, sem exceção. Sempre que você tiver uma curva ascendente, significa que a dissolução é endotérmica e que durante o processo de formação da solução, a temperatura vai diminuindo, enquanto que a entalpia vai aumentando. Correto? Não tem exceção. Mas nós temos o comportamento contrário a esse. Agora, a dissolução exotérmica, contrário da dissolução endotérmica. Olha aqui no gráfico. O nitrato de potássio, o cromato de potássio, o cloreto de sódio, quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Já o sulfato de sério, quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Então, esse tipo de característica, né, quando você tem o coeficiente de solubilidade diminuindo com a temperatura, ou seja, uma curva descendente, significa que a dissolução é exotérmica. Então, a substância é menos solúvel a alta temperatura. O comportamento contrário é o mais comum. Normalmente, as substâncias são mais solúveis a alta temperatura, mas existem algumas substâncias com essa característica contrária. E o que acontece aqui durante a dissolução, com a temperatura da solução e com a entalpia da solução? Nesse processo, nesse tipo de dissolução, sempre a temperatura da solução aumenta. Então, quando você dissolve o soluto, o processo libera calor, aquecendo as vizinhanças. Então, vai aquecer a solução. E todo o processo exotérmico, a entalpia final é menor do que a inicial. Então, sempre que você tiver uma curva descendente, a dissolução é exotérmica. Durante o processo, a temperatura da solução aumenta, enquanto a entalpia diminui. Tudo bem? Então, esses são os dois tipos de curvas: endotérmica, exotérmica. Na dissolução endotérmica, a substância é mais solúvel a altas temperaturas. Durante o preparo da solução, a temperatura da solução diminui e a entalpia aumenta. Na dissolução exotérmica, a substância é menos solúvel a altas temperaturas. Durante o preparo da solução, a temperatura aumenta e a entalpia diminui. Certo? Continuando. Um tema, né, que é muito utilizado, inclusive caiu um tempo atrás a Unicamp, para cobrar essa dissolução exotérmica ou endotérmica. Né? Um tema relacionado com o cotidiano. Hoje você pode comprar em farmácias o Hot Pack e o Cold Pack. São dispositivos que permitem aquecer ou resfriar, né, rapidamente uma parte, por exemplo, do seu corpo. Isso é muito usado por atletas, né, para substituir a antiga bolsa de gelo ou a bolsa térmica. Né? Você compra esse pacote na farmácia, ele vem com instruções. A instrução geralmente é dar um soco no pacote,
agitar o pacote, e aí de repente ele começa a aquecer, no caso do hot pack, ou esfriar, no caso do cold pack. Como que acontece essa mágica? Não é mágica, é química. Dentro do hot pack tem um soluto com dissolução exotérmica. Dentro do cold pack tem um soluto com dissolução endotérmica. Quando você soca o pacote, ou agita bem o pacote, lá dentro o soluto está separado do solvente, que é a água, por uma película. E quando você faz isso, soca o pacote ou agita bem o pacote, rompe essa película, o soluto se mistura com o solvente e começa então o preparo da solução. E aí pode acontecer de aquecer ou de resfriar. Muito atento a isso aqui, hein? É um tema muito cobrado, muito usado. Solutos gasosos, né? Todo soluto gasoso, quando você vai dissolver um gás em um líquido, eles têm dissolução exotérmica. Ou seja, o aumento da temperatura diminui a solubilidade do gás, quer dizer, facilita o escape do gás de um líquido. Então, no caso da dissolução de sólidos ou da dissolução de líquidos, no preparo de uma solução, o processo pode ser endotérmico ou exotérmico, mas no caso de solutos gasosos, não. Os solutos gasosos possuem dissoluções sempre exotérmicas. Isso indica que quando você dissolve um gás em um soluto, no caso é a água que nós vamos trabalhar, sempre ocorre um aquecimento. E se você aumentar a temperatura, você vai diminuir a solubilidade do gás, facilitando o escape do gás. Né? Exemplo, como eu coloquei, um refrigerante. Pega um refrigerante bem gelado e um refrigerante natural e deixa os dois abertos. O que você vai perceber? Que o natural vai perder o gás mais rapidamente e que o gelado vai conseguir segurar o gás por mais tempo. Porque no refrigerante gelado, menor temperatura, maior coeficiente de solubilidade do gás. E no refrigerante natural, o contrário. Maior temperatura, menor coeficiente de solubilidade do gás. Um outro tema legal aqui, que é cobrado em algumas questões relacionadas a esse assunto, é a questão da pesca industrial, principalmente pesca em grandes quantidades. Em quais regiões do planeta que ocorrem essas pescas industriais? Em regiões frias. Por quê? Quanto mais baixa a temperatura da água, maior é a quantidade de oxigênio dissolvido, porque aumenta o coeficiente de solubilidade dos gases. Então, a água mais fria tem mais oxigênio. Se tem mais oxigênio, consequentemente, tem mais peixes. Certo? Sais hidratados. A curva de sais hidratados, ela tem uma particularidade, um bico. Esse bico é chamado de ponto de inflexão. E o que significa esse bico? Mudança na estrutura do soluto, perda de moléculas de água de hidratação. O mais famoso desses gráficos é o do sulfato de sódio decaidratado. Ele tem um ponto de inflexão aqui por volta de 35 graus. O que significa isso? Abaixo dessa temperatura, se o soluto precipita, vai precipitar sulfato de sódio decaidratado. E acima dessa temperatura, se ele precipita, vai formar sulfato de sódio. Pode ocorrer do gráfico ter mais de um ponto de inflexão, como é o caso do cloreto de cálcio, que tem 2 pontos de inflexões. Então, sempre que tiver esse ponto de inflexão, significa mudança na estrutura do soluto. Significa que está tendo a perda, né? Ou a incorporação, isso vai depender se você está aquecendo, está resfriando a solução, de moléculas de água de cristalização. Então, esse bico é o ponto de inflexão.
Agora, cálculos envolvendo gases em líquidos, né? A solubilidade de um gás em um líquido depende muito da pressão. Isso não vale, né, para solutos sólidos ou líquidos. A pressão ela é praticamente insignificante, não é relevante, quando você está analisando a dissolução de sólidos ou líquidos. Mas isso muda drasticamente em relação aos gases. Então, a solubilidade de um gás em um líquido é muito dependente da pressão. Como fazer os cálculos? Usando a lei de Henry. A solubilidade de um gás, certo, é diretamente proporcional à pressão do gás. No caso do refrigerante, que está aí como exemplo. Quando o refrigerante está fechado, qualquer bebida gasificada, quando ela está fechada, ela está sob alta pressão. Você já percebeu que quando você abre a lata, faz o barulhinho psh? Isso é por causa da diferença de pressão. E quando você abre a lata, o gás começa a escapar. Por quê? Porque diminuiu a pressão. Quando diminui a pressão, diminui a solubilidade do gás e o gás começa a escapar, provocando a efervescência, a formação de bolhas. Então, a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão, à sua pressão parcial. O cátono é uma constante. Essa constante depende do gás, do solvente e da temperatura. Então, no caso de um exercício que envolva essa equação, ele tem que te fornecer a constante. A animação, ele está mostrando a lei de Henry, né? Quando ele aumenta a pressão, que ele vai abaixar o êmbolo. Quando você abaixa o êmbolo, aumenta a pressão e nós vamos ter uma maior quantidade de gás dissolvido no líquido. As bolinhas azuis estão simbolizando o gás, certo? Então, quando aumenta a pressão, aumenta a solubilidade dos gases nos líquidos. Lei de Henry. E qual é o tema muito usado aqui para abordar a lei de Henry? Primeiro, bebidas gaseificadas, como eu já citei no outro exemplo, né? Qualquer bebida gaseificada. E a questão dos mergulhadores, né? Quando uma pessoa está mergulhando, ela está se submetendo a maiores pressões. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta aproximadamente 1 atm. Então, uma pessoa que está, né, a 40 metros de profundidade, ele está sujeito à pressão de 5 atm. Ué, por que 5? 1 atm da pressão normal e mais 1 atm para cada 10 metros de profundidade. Consequência disso, essa maior pressão provoca uma maior dissolução de ar no sangue. E isso pode colocar a vida do mergulhador em risco na subida, quando ele volta. Na hora que ele volta para a superfície, essa subida deve ser feita lentamente, porque se ele subir muito rápido, vai ter uma queda brusca de pressão que vai fazer liberar esse excesso de gás que está dissolvido, né, no sangue, excesso de ar dissolvido no sangue, vai ser liberado de forma muito rápida, provocando uma efervescência no sangue, semelhante a você abrir uma latinha de refrigerante. E esse processo de liberação, de formação de bolhas, né, na nossa corrente sanguínea, pode causar desde uma leve coceira, né, até uma grave embolia cerebral, ou seja, até a morte. Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos o coeficiente de solubilidade. Até a próxima, pessoal. Abraço.